É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, e cobre-nos. É furioso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Devolve a vida, Senhor. Transforma-nos, Deus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida nesse dia, Senhor. É tão profundo, tão imenso e cobre. O encerramento desta campanha pode ser o início de algo lindo que Deus já está fazendo na tua vida. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. 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 Mario, Bowser, Peach. Boa noite, boa noite, preciosidades. Boa noite, minha gente. Como é que vocês estão? Que alegria estar com vocês aqui nessa noite tão especial para esse workshop poderoso de gestão de tempo e produtividade, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar, que vai te abençoar, que vai te inspirar, que vai te levar para um novo nível de conexão com o seu tempo, que é tão precioso, não é verdade, gente? Quem aqui tem a impressão de que o tempo está passando mais rápido, cada dia mais rápido, e parece que você nunca tem tempo para fazer aquilo que é importante, que é precioso, e a procrastinação vai tomando de conta, e quando você menos espera, seu dia já passou, sua semana já passou, seu mês já passou, seu semestre, seu ano, e você não realizou nem 20, 30% das suas metas. Então, hoje a gente vai falar sobre essa gestão de tempo e produtividade, e eu tenho certeza que você vai amar estar aqui. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso workshop de gestão de tempo e produtividade. Então, vamos começar o nosso workshop. E antes, eu gostaria de saber de vocês. Vamos lá. Qual é hoje a sua maior dificuldade
quando a gente fala de gestão de tempo, de uma agenda programada, de uma rotina poderosa. O que te impede hoje de ter uma rotina poderosa e de falar assim, ó, cheguei ao final do dia, hoje eu tive tempo para cuidar da minha família, hoje eu tive tempo para me cuidar, hoje eu tive tempo para fazer atividade física, hoje eu tive tempo para orar, hoje eu tive tempo para fazer uma boa refeição, hoje eu tive tempo para tirar aquele cochilinho depois do almoço, para produzir no meu ambiente de trabalho e finalizo o dia sempre muito grata e satisfeita. O que te impede? Enquanto você fala, eu vou reduzir, filha, vem cá, essa luz aqui só um pouquinho. Então vamos lá, fala para mim aqui no chat, o que te impede hoje de ter uma vida produtiva? Quando você pensa em tempo, o que você acha que te impede? Procrastinação, má gestão de tempo, falta de uma agenda programada, falta de metas. Quando você olha para o seu tempo, como que você gerencia e qual a sua maior barreira, a sua maior dificuldade? Falem aqui para mim, para eu poder conseguir ajudar vocês antes de trazer esse conteúdo poderoso. Vamos lá. Deixa eu ouvir vocês. Cadê, gente? Vamos lá. Falta de uma agenda programada, a Simone colocou. Que mais? Quem mais? Quem sofre de procrastinação? Quem sofre de preguiça? Tem quem sofre de preguiça, né, gente? Quem sofre aí de má gestão do tempo? Ai, Manu, eu começo a fazer uma tarefa, eu deveria terminar ela em 30 minutos e quando eu penso que não, já estou ali em 2 horas fazendo essa tarefa. Então, vamos lá, aqui Darlene falou procrastinação, Gessiane falou eu para má gestão de tempo. Então, vamos lá, gente. Falta de metas e procrastinação. Ótimo, amo ver vocês falando aqui sobre o que está impedindo vocês de ter uma agenda programada e uma super produtividade. Então, vou compartilhar com vocês aqui os nossos slides para vocês acompanharem todo o conteúdo poderoso que a gente vai ministrar aqui nessa noite. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso workshop de gestão de tempo e produtividade. Eu sou Manu Carneiro, Manuela Carneiro, empresária, mãe, esposa, líder em uma multinacional americana, life coach, ou seja, eu encaminho as pessoas para um maior rendimento e produtividade em todas as áreas da sua vida. Eu sou especialista em análise de perfil comportamental, tenho mais de 500 horas de especialização em comportamento e desenvolvimento humano em vários institutos, inclusive o Instituto Tony Robbins, que é aí o maior instituto de coach e desenvolvimento humano do mundo. Então, também fiz a minha formação pelo Instituto Tony Robbins. E hoje, o que eu quero trazer para você? Hoje eu quero trazer uma clareza a respeito do seu tempo, da sua produtividade, e eu quero te convidar a tomar algumas decisões muito importantes para que você possa seguir comigo nessa jornada e, com certeza, avançar rumo a uma vida plena, cheia de grandes resultados e com tempo aí de sobra, vamos bem dizer assim, para que você possa cuidar de você, cuidar da sua família e fazer as coisas que você gosta. E aí, gente, a gente vai precisar fazer um certo alinhamento, porque a maioria das pessoas hoje gasta, ocupa o seu tempo fazendo somente coisas que gosta. Então, 90% do tempo as pessoas ficam ali procrastinando, rodando rede social, fazendo várias atividades aí que não levam elas para os objetivos delas, e a gente vai inverter esse processo hoje. Hoje você vai entender que você, como adulto, madura, como uma pessoa que quer chegar ao topo, independente da sua área de atuação profissional, que você quer ser reconhecido profissionalmente, que você quer ser uma mãe de excelência, uma esposa presente, que você quer ser uma serva e de repente na sua comunidade, se você é cristã ou independente da sua religião, você vai precisar trocar aí essa agenda, trocar aí essas atividades
que você coloca no seu dia a dia, combinado? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês hoje, você não vai ser pago pelo tanto que se esforça. Anote essa frase. Anote essa frase, porque ela é muito importante. Você não vai ser pago pelo tanto que você se esforça. Você vai ser pago pelo tanto que você produz. Existem estudos hoje que mostram que o americano, ele produz cerca de 74% mais do que os brasileiros, gente. Olha que loucura. E por isso que o americano, ele é tão bem pago. Porque você não vai ser pago, eu estou me esforçando para alcançar as minhas metas, eu estou me esforçando para perder peso, eu estou me esforçando para conseguir um salário melhor. Não, você vai ser pago pelo tanto que você produz. Então, as empresas hoje, elas trabalham com produtividade. E, gente, não é à toa que hoje as soft skills, que são as competências sociocomportamentais, elas são tão importantes na contratação de pessoas. Então, hoje, uma empresa ela não contrata alguém somente porque essa pessoa ela tem aí um currículo, ela tem um currículo de 10 pós-graduações, ela tem doutorado, pós-doutorado. Não, essa pessoa ela precisa ter soft skills. Então, comportamentos, habilidades sociocomportamentais que vão fazer com que essa pessoa tenha uma boa tomada de decisões, que ela haja rapidamente, que ela tenha inteligência emocional, que ela tenha um pensamento rápido. Então, tudo isso é muito importante aí para uma empresa contratar uma pessoa, porque uma pessoa que ela desenvolve as soft skills, ela é uma pessoa com mais produtividade, com uma produtividade mais assertiva. Então, pare de se esforçar hoje e comece a produzir. Pense sobre isso. A maior parte das pessoas passam todo o tempo delas dizendo que elas estão se esforçando, mas elas demoram para entender que os alinhamentos diários, eles precisam caminhar junto com a sua produtividade. Eu aprendi com a minha líder mestra, com a minha mentora, a especial Carla Giovana, que a gente foca nos nossos objetivos e ela ensinou exatamente fazendo esse gesto aqui, ó, se vocês olharem para a tela agora, vocês vão ver, ela ensinou exatamente assim, ó, a gente foca nos nossos objetivos e caminha rumo a eles, enquanto a gente resolve os nossos problemas paralelamente. Então, você vai caminhando rumo ao que você quer, você resolve um problema aqui, você resolve um problema ali, você faz um gerenciamento daqui, um gerenciamento dali, mas você não pode sair do seu foco de produtividade para aquilo que você deseja para a sua vida. Isso aí, olha, ela está aqui na sala, acabei de ver, seja bem-vinda, Carla Giovana. Então, esse é um ponto muito importante para vocês começarem a produzir mais e se esforçarem menos. Sabe por quê? Olha só, deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho no slide, gente, para eu poder fechar esse WhatsApp aqui, para ele não ficar incomodando a gente, ok? Então, vamos lá. O que que acontece? As pessoas que elas se esforçam, que são muito esforçadas, elas têm um objetivo, elas têm clareza, a maioria delas, do que elas querem, só que quando os problemas chegam, quando os desafios do dia a dia chegam, sabe o que que acontece? Essas pessoas, elas ficam paralisadas, elas paralisam a sua atividade aqui para cuidar do seu desafio acolá. Mas, gente, fala para mim uma coisa, qual é o cristão nessa terra inteira, tá? Que consegue viver sem nenhum problema, que vai passar o seu dia inteiro sem ter um BO com filho, com marido, com secretária, no trabalho, com cliente, na própria vida pessoal, com pai e mãe, né, com família. Hoje eu resolvi 2 BOs familiares, mas fiz esse slide para vocês, tá? Parte dele já estava preparado, mas eu finalizei esse slide hoje. Fiz projeto de vida, cuidei do meu marido, né? Fiz mala para ele, que ele levei no aeroporto, que ele está fazendo uma viagem internacional a trabalho hoje. Enfim, resolvi vários desafios, tirei tempo de qualidade com a minha filha, almocei com ela, assisti a série que ela gosta na hora do almoço, tirei um tempo de qualidade para fazer as minhas orações, fui para academia e resolvi todos esses conflitos. Então, compreenda que não adianta apenas se esforçar, é preciso começar a produzir rumo àquilo que você deseja para a sua vida. E o tempo, ele tem 2 caras. Se bem aproveitado, ele será um grande aliado.
senão ele será o seu pior inimigo. Então fala para mim aqui no chat agora, o tempo ele tem sido seu aliado ou ele tem sido seu inimigo? Como que você se sente quando você acorda e pensa que você vai ter aí cerca de 12 horas para trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, cuidar de você, de todas as suas áreas, né, espiritual, emocional, financeira, e ainda sorrir, né? Sorrir, ser feliz, ser alegre, ser contente. Então, a sensação que você tem, o sentimento que você tem, a emoção que você reverbera quando se trata do seu tempo, é muito importante de ser definida nesse momento. Porque tem gente que já acorda, gente, esbaforido. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer desse dia? Eu tenho que fazer isso, tenho que levar a menina na escola, tenho que limpar a casa, tenho que fazer comida, tenho que fazer. E de repente a pessoa já está sufocada com as próprias atividades que se colocou para aquele dia. Então pensa sobre isso. O tempo ele sempre vai ter duas caras. Se bem aproveitado, um aliado, se não, o seu inimigo, ok? E aí, hoje eu quero te convidar a parar de falar essa frase. Eu não tenho tempo. E ficou desconfigurado ali o meu slide, mas tudo bem. Pare de falar, eu não tenho tempo. Todas as pessoas têm 24 horas, absolutamente todas. Você não é um ET, você é um ser humano, então você tem 24 horas. 8 horas para você dormir, eu, Manu, não abro mão de dormir entre 7 e 8 horas. 8 horas para você fazer o que quiser e 8 horas para trabalhar e produzir. Se você é um empreendedor, uma empreendedora, você ainda tem a flexibilidade. Se você é uma pessoa que trabalha, né, numa empresa privada, você vai ter que ir ali, bater o ponto e trabalhar as suas 8 horas bonitinho, com, né, 4 horas, uma pausa de 2 horas para o almoço, mais 4 horas aí de produtividade. Ou seja, você usa 10 horas do seu tempo para trabalhar. Tá, e as outras 14 horas, o que que você faz com elas? Vamos dizer que você tira 6 horas para dormir. A maioria das pessoas não dorme 8 horas, tá? Perde muito tempo na rede social, tem dificuldade de pegar no sono, fica até tarde assistindo série, no outro dia tá morta de cansada, exausta, exaurida, né? Parece que um trator passou por cima dessa pessoa porque ela dormiu mal. E aí ela fica dizendo que o problema é a falta de tempo. Ah, porque eu não tenho tempo. Então não existe falta de tempo, existe falta de prioridade e organização. E olha essa frase que eu trouxe aqui para você. Pessoas maduras não dizem eu não fiz porque eu não tive tempo. Pessoas maduras dizem eu não fiz porque eu escolhi não fazer. Eu escolhi focar em outra coisa. Mudar o seu linguajar, parar de se portar como vítima, já faz a sua postura frente à vida mudar. Você cria a sua realidade. Esse ano, gente, foi um ano que eu praticamente não fui para academia. Eu tive uma contusão no ombro, e com isso eu passei 3 meses fazendo fisioterapia e depois da fisioterapia eu não voltei para academia. E quando as pessoas me perguntavam, eu não dava desculpas. Eu não ficava falando é por causa disso, é por causa daquilo. Eu não tô indo porque eu escolhi não ir para academia. Até que chegou o dia que eu entendi que eu não podia mais procrastinar essa atividade e nesse dia eu falei, eu escolhi voltar para minha atividade física. Então, você precisa olhar para suas tarefas e parar de dizer, eu não tenho tempo para fazer isso. Você precisa começar a dizer assim, eu escolhi priorizar outra coisa. Vou dar um exemplo clássico para você. Se você pegar o seu celular agora, abrir o seu Instagram, você vai ver que lá vai ter pelo menos 1 hora a 1 hora e meia de rede social por dia, tá? A maioria das pessoas tem esse tempo de atividade na rede social. E aí eu pergunto para você, 1 hora a 1 hora e meia daria para você ler, tá? Cerca de 30 a 40 páginas de um livro. Se você tiver leitura dinâmica, talvez daria para você ler aí até 70, 80 páginas de um livro. A minha filha leu um livro inteiro em 1 hora, porque ela tem leitura dinâmica. 1 hora a 1 hora e meia daria para você fazer 2 blocos de atividade física, porque talvez se você mora longe da academia e isso se tornou uma desculpa para você, eu te convido a entrar lá no YouTube, afasta o sofá, arrasta a mesa, tira os móveis do meio, coloca no YouTube, eu tenho certeza que na sua casa tem uma televisão, coloca aí no YouTube, coloca o treino lá da Carol Borba ou de qualquer outra pessoa que tem aqueles treinos de queima calórica de 15 minutos, 18 minutos, é um treino matador, que você pinga de suor e você cuidou
do seu corpo naquele dia. Então, será que você realmente não tem tempo? Ou você está se vitimizando e usando, né, desse linguajar, dessa comunicação de falar, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, para se convencer de não fazer aquilo que você não quer fazer. Então, hoje, se torne uma pessoa madura e assuma aquilo que você não quer fazer, ok? Combinado? E a procrastinação, que hoje é um dos grandes vilões aí, uma das grandes vilãs da produtividade. Quando a gente fala sobre produtividade e gestão de tempo, 90% das pessoas que têm desafios com gestão de tempo e produtividade, elas se consideram uma pessoa procrastinadora. Então, responde aqui para mim no chat se você se considera uma pessoa procrastinadora. E aí vamos falar sobre a diferença de procrastinação e preguiça, tá? Então, olha só, o preguiçoso, ele sabe o que tem que fazer, mas ele fala, não vou fazer não, sabe? Eu tô com preguiça, eu sei que eu tenho uma pia de louça para lavar, mas eu vou ficar aqui assistindo Netflix, depois eu vejo o que eu faço. Eu sei que eu tenho que estudar, mas eu vou ficar aqui rodando rede social, depois eu estudo. Então, o preguiçoso, ele sabe o que tem que fazer, ele simplesmente resolve fazer outra coisa e largar aquilo de mão conscientemente. O procrastinador, nem sempre, tá, gente? Nem sempre a procrastinação é consciente. Eu até posso dizer para vocês que em 80% dos casos não é consciente. Então, o procrastinador, eu até fiz um post agora à noite lá no Instagram do MOP, falando exatamente sobre o dia a dia do procrastinador. Ele acorda, ele tem milhares de planos, ele fala que aquele dia vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso, e ele vai, aí de repente ele pega um copo com água, de repente ele abre a geladeira para pegar um snacks, de repente ele lembra que ele tem que responder o WhatsApp, de repente ele vê o escritório tá uma bagunça, aí ele pensa que ele tem que arrumar o escritório para começar a trabalhar, aí de repente uma amiga liga e ele vai falar da vida do mundo inteiro, quando pensa que não, já deu uma hora de ligação, de repente ele lembra que o leite da criança acabou, tem que ir no supermercado, e quando vê, o dia já acabou, já rodou série e já fez milhões de coisas e, infelizmente, não produziu aquilo que precisava ser produzido, tá? Lembrando que não é possível parar de procrastinar 100%. Por quê, Manu? Porque geralmente nós procrastinamos algo que nós não gostamos de fazer, então tarefas que fogem do nosso propósito, que não estão de acordo com os nossos valores, que não têm um valor especial para nós, tarefas que são muito contra, por exemplo, o nosso perfil comportamental. Imagina pedir para um influente fazer uma planilha. Ele vai enrolar o dia todo para fazer essa planilha. Então, o que foge do nosso perfil comportamental, o que não está de acordo com nossos valores, o que não tem valor, aquilo que não faz sentido para a gente, que foge do nosso propósito ou que aparentemente nos causa medo, perfeccionismo, falta de organização, falta de habilidade de gerenciamento de tempo, medo da rejeição, medo da injustiça, medo do abandono. E dentro do MOP, eu trago uma consciência muito poderosa, um conteúdo muito poderoso para te trazer consciência a respeito das feridas emocionais, da inteligência emocional, a respeito da comparação, da inteligência espiritual, para que você possa compreender que nem sempre a procrastinação é só porque você está enrolada com o seu tempo. De repente, você tem algo no seu subconsciente que você ainda não teve clareza. Dentro do MOP, a gente trabalha muito isso. São muitas aulas focadas em trazer uma clareza para você. A gente não vai te dar a resposta, porque o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é fazer você pensar. E quando você se sentir preparada, porque sim, gente, só vem a consciência quando nós estamos preparados para curar. Então, dentro do MOP, eu trago aí esse conteúdo para você ter conhecimento e se preparar para trazer à consciência aquilo que precisa ser mudado. Então, a procrastinação, dentro do meu estudo de caso que eu fiz com milhares de pessoas, ela tem uma raiz emocional muito, muito grande. Por exemplo, a crença de merecimento, tá? E o baixo pertencimento. Isso mesmo. Quando você não se sente merecedora e capaz de grandiosas coisas, a baixa permissão, quando você ainda não entendeu o teu lugar de crescimento, de poder, de sucesso, quando você tem medo de se sobressair a sua família,
em 2020, nós estamos em 2023, 2022, eu fiz a minha constelação familiar com a Carla Giovana e foi poderoso porque eu destravei, gente, isso na minha vida. Eu tinha muito medo de avançar, de prosseguir e de como que os meus familiares iriam ver isso. Afinal de contas, eu sou a pessoa da minha família que mais ganhou dinheiro até hoje, que mais cresceu profissionalmente, que mais avançou financeiramente. Então, o meu subconsciente, ele me bloqueava para crescer, ele me bloqueava para conquistar ainda mais coisas, porque é como se eu tivesse atropelando os meus antepassados, os meus pais, os meus avós. E eu trabalhei essa permissão, recebendo a permissão deles, pedindo a permissão deles e me permitindo avançar e transcender. Gente, que poderoso que foi isso! Que incrível que foi fazer essa constelação e trabalhar essa permissão. Então, dentro do MOP, a gente vai trabalhar todo esse conteúdo das raízes da procrastinação, as raízes emocionais da procrastinação. E eu tenho certeza que serão aulas incríveis que vão aí te ajudar a destravar e entender os motivos da sua procrastinação. Você talvez possa ter medo do sucesso, talvez você seja um perfeccionista, porque você foi muito criticado na sua infância, na sua adolescência, nos seus primeiros anos de trabalho, por alguém, por algum cônjuge, por algum namorado que você teve, né, que te criticava muito e aí você achou que você tinha que alcançar esse padrão de perfeição. Entenda, não existe perfeição, existe excelência. Então hoje eu já quero convidar vocês a pensarem sobre isso, tá? Vamos trocar aí a perfeição pela excelência. O padrão de perfeição, geralmente, ele nunca é alcançado, porque quando você chega na excelência, você acha que precisa fazer mais, que precisa fazer melhor, você deixa de aproveitar aquilo que você construiu até aqui, porque você acha que precisa de mais e mais e mais, e nunca você vai alcançar essa perfeição, porque perfeito só o nosso Deus, não é verdade? Paula disse que tem muita vontade de constelar. Então procura lá, Carla Giovana Moreira no Instagram e constela, porque é poderoso demais, tá? Ok? Vamos continuar. Então a gente vai falar agora de alguns métodos de produtividade, certo? Lembrando que eu preciso compreender que o que é ser produtivo e o que é ser ativo. Então, quando a gente fala de produtividade, estamos falando de fazer algo em prol de um objetivo específico, ok? Então, se você não tem metas, no MOP a gente trabalha também a construção das metas, o mapa de planejamento estratégico. Se você não tem metas, se você não tem objetivos, você não será uma pessoa produtiva. A produtividade, ela só vem quando você está buscando algo, quando você está em busca de um objetivo, de uma meta. Se não, por isso que a maioria das pessoas passam dia e noite e não conseguem alcançar os seus resultados e se sentem improdutivas, tá? Carla, deixa eu anotar aqui para você, Carla Giovana Moreira. Isso, assim, ó, com K, tá? Então, a maioria das pessoas passam dia, mês, ano, décadas sem conseguir obter os seus resultados, porque elas vivem ao Deus dará. Então, se você não tem objetivos e metas, dificilmente você vai ser produtivo, tá? E dentro disso também vem a busca pelo seu propósito. Propósito é aquilo que eu faço com paixão, que me pagam bem por isso e que eu ajudo o mundo a melhorar agindo e atuando com aquela missão, com aquela atividade profissional. Então, qual é o seu propósito? Você já definiu o seu propósito? Dentro do seu propósito, você tem seus objetivos? Pensa sobre isso. Se a sua vida ela está caminhando sem rumo, como é que você quer ser produtiva? Como é que você quer ter uma boa gestão de tempo? Se você simplesmente passa a sua vida despercebido sem entender para onde você está indo. Já viu alguém perdido? Já viu um cachorrinho perdido, um gatinho perdido, uma criança perdida? Como ela fica atordoada, caminhando, olhando para todos os lados, buscando em alguém ou em alguma coisa, né, um porto seguro? Assim é a vida das pessoas que não sabem para onde elas estão caminhando. Assim é a vida das pessoas que não têm um objetivo, uma meta
que não tem um cartaz, um mural de vida extraordinária, que não tem um desejo ardente de chegar a algum lugar. Então, primeiro passo, então, é você definir seu propósito, suas metas, seus objetivos. Para aí sim você implementar essas técnicas aqui que são usadas há milhares de anos para que você tenha produtividade. Primeira técnica é a Pomodoro, né? Eu amo essa técnica, eu utilizo há muitos anos, tá, gente? Quando eu entendi que eu era uma procrastinadora, eu comecei a usar essa técnica. Depois, buscando as raízes emocionais da minha procrastinação, eu fui atrás da cura, fui em busca das respostas, das soluções e melhorei aí em 90% a minha produtividade, e é isso que eu te ensino dentro do método MOP, tá? Então, a técnica Pomodoro, ela é uma técnica que foi aí desenvolvida para ajudar estudantes, mas que hoje a gente já usa muito na produtividade profissional. Então, os estudantes, eles tinham ali blocos, eles determinavam blocos de 25 minutos de estudo e 5 minutos de relaxamento, tá? Eu, Manu, utilizo 40 a 50 minutos de trabalho e 10 minutos de intervalo. Então, se eu sento aqui no meu escritório, eu vou ali ficar durante 40 a 50 minutos produzindo, trabalhando, fazendo ligações, contatando clientes. Eu vou ficar esse tempo prospectando novos contatos, liderando, criando projetos, criando materiais, gravando conteúdo. Deu 40 a 50 minutos. Eu falo 40 a 50, gente, porque depende muito do foco que eu esteja no momento, tá? Deu 40 a 50 minutos, eu paro, levanto, aí é a hora que eu vou beber água, fazer um pipi, tomar um café, dar uma olhadinha na rede social. Por isso que dentro do MOP, eu falo muito lá no Instagram do MOP, se vocês forem observar. Gente, se vocês seguirem o método MOP, dá tempo até catucar a vida alheia, né? Dá tempo até você olhar a vida do povo lá no Instagram. Porque nesse intervalozinho de 10 minutos, eu vou beber água, fazer pipi, pegar um café, responder algum WhatsApp ou olhar o Instagram. Então, nessa técnica, você consegue ter um foco naquele tempo de produtividade e depois você consegue relaxar e aí você tem a impressão até de que você, né, conseguiu. Ai, mas como que eu consegui fazer tanta coisa nesse dia? Porque eu ainda tirei tempo para fazer um lanche com a minha família, eu ainda tirei tempo para tomar um café, para olhar o Instagram, mas é porque o tempo de foco que você estava produzindo foi muito importante. Lembrando que, Manu, eu posso fazer blocos de 10 minutos? Não, não pode. É no mínimo 25 minutos que a técnica Pomodoro usa. Por quê, gente? Existe um tempo necessário para que o teu cérebro ele pare e volte a focar em uma determinada atividade. Então, 10 minutos não é tempo suficiente para você se concentrar e entrar no foco brutal daquela atividade, sair e depois voltar, tá? Então, 25 minutos é o mínimo que você consegue ter uma boa concentração naquela atividade. Se você fizer blocos de 25 minutos de trabalho, você vai fazer um bloco de 5 minutos de descanso, tá? Então, eu faço um bloco de 10 minutos de descanso, por quê? Porque eu faço um bloco de 40 a 50 minutos de foco brutal, tá? Então, isso aqui me ajuda demais, demais, demais da conta a ser mais produtivo. Segunda técnica é a lei de Parkinson. Então, a lei de Parkinson, ela significa que se você se dedicar uma semana para concluir uma tarefa de 2 horas, a tarefa aumenta a complexidade e se torna ainda mais assustadora para preencher a semana inteira. Então, imagina que você começa uma faxina e um guarda-roupa, tá? Vamos usar uma coisa assim bem, bem simples que qualquer mulher, que qualquer pessoa aí pode fazer na sua vida, tá? E imagina que você começa a fazer essa faxina do guarda-roupa, tirando todas as peças que você não usa mais e separando essas peças e que você talvez demoraria aí de 3 a 4 horas para fazer essa atividade. Porém, como você não atribuiu um tempo específico para fazer aquela atividade, tu parou para olhar o WhatsApp, tu parou para fazer o almoço, quando pensou que não, já deu de noite, aí tu fechou as portas do guarda-roupa, deixou os cabides pelo meio do quarto. Amanhã você começa de novo e assim você demora 2 a 3 dias para fazer uma atividade. Então, a lei de Parkinson, ela diz que você precisa atribuir a quantidade certa de tempo para suas tarefas. E assim você consegue recuperar mais tempo e a tarefa acabará por reduzir
a sua complexidade. Saiu até errado ali o texto, gente, perdão. Então, você precisa determinar o tempo específico para cada tarefa que você vai realizar. Essa lei, eu brinco muito com ela, com uma das minhas lideradas, porque ela sai de casa para realizar uma atividade que ela faria em meia hora, mas ela, no meio do caminho, ela faz tantas outras coisas que muitas vezes ela não consegue nem determinar aquela tarefa. Então, perdão, a gente pode até falar que a lei de Parkinson, ela pode ser utilizada como o que a gente chama de foco brutal. Eu vou pegar aquela tarefa, eu vou determinar o tempo que eu vou fazer aquela tarefa, eu vou sentar para fazer aquela tarefa e eu só vou focar em outra tarefa quando eu finalizar aquela. Assim, o que eu demoraria um dia, 2 dias, será solucionado em 1 a 2 horas, ok? Mais um ponto para vocês trabalharem a produtividade. Pare de ser multitarefa. Quem é que é multitarefa, gente? A gente acha que é bonito, né? Ai, você quer saber, Manu? Eu falo no telefone, mexo a panela, lavo a louça, grito o menino, faço maquiagem e faço hidratação no cabelo. A maioria das mulheres são assim. Elas acreditam que ser multitarefa é a solução, é a saída para ser mais produtivo. Meu Deus, como é maravilhoso! Gente, quantas vezes eu já me maquiei dirigindo? Olha que loucura isso. É uma insanidade. Ah, quer saber? Eu vou pegar um trânsito mesmo, nem vou me maquiar aqui. Quando eu chegar no trânsito, eu vou me maquiar. Então, nós não somos multitarefas. O nosso cérebro, ele não é multifocal. E isso mata a sua produtividade, te deixa exausta, extremamente cansada. Então, se você quer ser uma pessoa produtiva e leve, vocês conseguem conectar isso na cabeça de vocês? Produtividade e leveza? Um dia onde você alcançou todas as áreas da sua roda da vida e você terminou o dia plena, sem estar descabelada. Quem consegue conectar isso, gente? Isso para mim antigamente era impossível. Eu olhava e falava, não tem como não, gente. Não tem como ser mãe, esposa, dona de casa, profissional, empresária, estudante e chegar no final do dia plena, leve, ainda tomar uma taça de vinho. Não tem como, mas tem. Sabe como? Como quando você faz uma agenda programada, quando você compreende que você não precisa carregar o mundo com as costas. A maioria das mulheres acredita que ser multitarefa é legal, porque ela é uma super mulher, porque ela é uma mulher uau, que ela faz tudo ao mesmo tempo. Tá, mas e quem tá ficando doente com isso? Quem tá ficando extremamente cansada, sem tempo para os seus filhos, sem tempo para namorar, sem tempo para cuidar de si mesma, por achar que pode fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes, quando você faz tudo ao mesmo tempo, aí vai uma chave para vocês que não está aqui no slide. Você precisa fazer o que eu mais detesto dentro da área de produtividade e gestão de tempo, que chama retrabalho. O que é retrabalho? É você voltar para fazer algo que você fez mal feito, que você fez pelo meio do caminho. Então, o retrabalho, ele toma muito do seu tempo. O retrabalho, ele consome a sua energia. Então, se você não quer fazer retrabalho, você precisa parar de ser multitarefa, pegar a lei de Parkinson, estipular os horários, o tempo para cada atividade e focar em fazer uma coisa de cada vez. Manu, mas é porque você não entende, a minha vida é super corrida. Entendo. Entendo porque eu também já tive essa frase, como meu jargão. A minha vida é corrida. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive um burnout. Não é bonito falar que não tem tempo. Não é bonito dizer que a sua vida está muito corrida. É bonito, sabe o quê? Você ter uma boa gestão de tempo e conseguir fazer tudo o que for preciso e principalmente delegar e dizer não. Anota essas duas palavrinhas mágicas. Delegar, dizer não. Porque para você parar de ser multitarefas, você vai ter que delegar e dizer não. Você vai ter que delegar atividades simples, tá? Olha aí, Carla dizendo que ela trocou, né? Ela trocou agenda lotada, vida corrida, por minha agenda está dinâmica. Olha que chique isso, gente, dinâmica. Delegar, gente, é você, às vezes você tá ali, ó, fazendo almoço, seu filho tá jogado no sofá, o lixo tá transbordando, você para de fazer o almoço para tirar o lixo. Por que você não chama o seu filho e pede para ele?
Filho, tira aqui o lixo para a mamãe. Ah, eu tenho que ir no supermercado que acabou o óleo e seu marido está sentadinho lá no sofá. Ei, amor, por favor, corre ali no mercado e pega um óleo que faltou. Então, delegar é muito importante. E dizer não mais ainda. Não posso, não consigo, não quero. Às vezes deixo de fazer uma casa que havia planejado para ajudar alguém de última hora. Então, uma coisa. Daí, eu vou falar uma coisa para você. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Você não pode dizer não, eu trabalho isso dentro do MOP. Você não deve. Poder você até pode, mas você não deve dizer sim para as outras pessoas quando você precisa, nesse momento, quando você tem que dizer não para você mesmo. Então, se o sim que você dá para outras pessoas significa dizer não para você mesmo, está errado. A gente sim pode ajudar as pessoas, desde que a gente não precise, tá? Nos deixar de lado, a nossa família de lado, os nossos afazeres de lado, a nossa agenda de lado, para socorrer. O que que você falou aqui na sua frase? Ajudar alguém de última hora. Por que que é de última hora? Talvez seja porque essa pessoa também não tem gestão de tempo. Talvez seja porque essa pessoa também não fez as coisas no horário que precisava ser feito e tudo na vida dela acaba se transformando em urgência. E urgência sempre precisa ser socorrido por alguém, não é verdade? E aí você vira bombeira, apagando o incêndio da vida das pessoas. Então, aprender a dizer não é essencial para melhorar a sua produtividade, tá? Regra dos 5 minutos, tá? Um dos maiores obstáculos à nossa procrastinação é a nossa capacidade inata, toda a nossa produtividade, perdão. Um dos maiores obstáculos à nossa produtividade é a nossa capacidade inata de procrastinar. Então, a maioria das pessoas, elas têm dificuldade para procrastinar no início de uma tarefa, tá? Então, qual é a regra dos 5 minutos? Pensou, agiu. E eu trabalho também 5 segundos, tá, gente? Porque algumas coisas você precisa fazer exatamente naquele momento. Exatamente naquele momento. 5 segundos. Pensou, agiu. 5 minutos, você está lá na cozinha, você lembrou que tem que separar um produto para um cliente, fazer uma ligação importante, fazer uma ligação para um chefe, para um líder, você precisa fazer um relatório para entregar no seu trabalho. Se você não parar o que você estiver fazendo, se isso for importante, tá? Você precisa parar e começar essa tarefa urgente. Porque os estudos mostram que é mais fácil, tá? A probabilidade de você continuar algo que você já começou é muito maior do que você começar do zero. Então, se você já tiver começado, a sua tendência é de que você vá lá e termine aquela tarefa, tá? Ok? E a regra 80-20. Princípio 80-20, lei de Pareto, tá? Que determina, olha só, 80% da riqueza mundial, ah, meu Deus do céu, pertence a 20% da população. Eu quero pertencer a esses 20%, enquanto 20% restante pertence a 80% da população, tá? E essa regra, ela não se aplica apenas à economia, mas ela pode ser usada em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, o que isso quer dizer e o que isso tem a ver com produtividade, Manu? 80% das tarefas que você realiza, agora senta aí e respira, porque essa vai doer. Coloca o capacete que lá vem pedrada. 80% das tarefas que você faz no seu dia a dia, elas não representam, se brincar, nem 20% da sua produtividade. Olha isso, gente. Então, você precisa colocar o seu tempo nos 20% de tarefas extremamente importantes que vão te levar a 80% de produtividade. O que isso quer dizer? Com certeza, se você fizer uma lista de atividades, coloca uma lista de atividades agora, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu chamo de agenda ao contrário, né? Uso muito essa técnica para ajudar as pessoas que têm dificuldade de entender como o dia dela funciona para fazer uma agenda programada. Então, dentro do MOP eu também ensino isso, ali no módulo bônus, na construção da agenda programada. Então, faz uma agenda ao contrário. Agenda é quando você pega o seu dia e programa ele, né? Vocês vão fazer o seguinte, quando chegar no final do dia,
você vai fazer a lista de tudo que você fez naquele dia. Desde a hora que você acordou. Acordei, orei, fiz devocional, fiz o café da manhã da família, arrumei as crianças para ir para a escola, lavei, passei, cozinhei, limpei, respondi o WhatsApp, olhei Instagram, estudei o curso, fiz o workshop, vendi, enfim, faz uma lista de tudo que você fez. Agora, pega essa lista e perceba quais dessas tarefas e quantas dessas tarefas são as tarefas que geram para você crescimento, produtividade, realização dos seus sonhos. Você vai perceber que de toda essa lista, apenas 20% das tarefas são as tarefas mais importantes, geradoras de renda, geradoras de crescimento, que expandem a tua visão, que te levam para um nível superior de resultado, de produtividade. E é nesses 20% que você tem que focar. Então, ocupar o seu tempo, tá? Com esses 20% de tarefas que vão te levar para 80% de produtividade, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de tempo, ok? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai trabalhar essa matriz de Eisenhower, que eu amo muito essa matriz, tá? Verdade, não fiz muito ou quase nada. Olha aí, vamos mudar, né, Keilinha? Então, olha só, a matriz de Eisenhower, ela mostra 4 pilares, tá? Então, nós temos o pilar que é muito importante e muito urgente, o pilar que é muito importante e pouco urgente, o pilar que é pouco importante e pouco urgente e o pilar que é pouco importante e muito urgente. Então, vamos por partes. Primeiro, eu preciso que você entenda que tudo que é urgente um dia foi importante, anota isso, e não foi realizado no momento que deveria ser realizado. Eu detesto essa palavra urgente. Detesto. A emergência, ela vem, gente, de um caso infortúnio, de alguma coisa que aconteceu fora do projeto, de um acidente, né, de algo que saiu do planejamento. A emergência, tá? Agora, a urgência, ela se tornou urgente porque não foi feito na hora que era importante. Então, você precisa fazer agora. Se você não para um bloco de tempo da sua semana para fazer tudo que está atrasado, ou seja, tudo que está urgente, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai ser apagar incêndio o tempo todo. A sua vida vai ser de tarefas urgentes. Porque o que acontece? Se você não faz o que é urgente, então, se eu anotar 20 coisas, significa que provavelmente só 4 coisas no máximo foi para o meu crescimento. Exatamente. Todas as outras coisas, Fê, não vão te levar a lugar nenhum. E aí você precisa delegar, tá? Que a gente vai falar disso aqui agora. Você precisa delegar. Que seja arrumar uma casa, né? Ir ao supermercado, bota o maridão para fazer, arrumar a casa, pede ajuda das crianças ou contrata uma faxineira, reduz o seu tempo de cuidados com limpar, lavar, passar, cozinhar, porque tudo isso toma tempo e não leva a gente para lugar nenhum, tá? Ok? Então, voltando aqui, gente, se você tem uma lista de tarefas urgentes, o que significa? Que você não as fez quando elas eram importantes. E se você não parar agora para fazer, a sua vida vai ser de tarefas urgentes. Por quê? Porque tudo que é importante que você não faz se torna urgente. Então, se é muito urgente e muito importante, faça agora. E eu convido vocês a fazer uma lista. Faça uma lista, tá? Uma lista poderosa de tudo que está atrasado na sua vida. É desesperador, mas se você colocar essa lista em dia agora no final do ano, você já vai entrar o ano assim, ó, respirando, porque você não tem nada urgente, tá? Ok? Socorro, né? Segundo, o que é muito importante, mas não é urgente, você vai agendar. Então, ter uma agenda programada semanal com tudo que é importante e que só você pode realizar. Lembrem-se sempre disso, tá? Aquilo que é importante, que só você pode realizar, você agenda para a sua semana, ok? Nós temos aquilo que é pouco importante e pouco urgente, que não faz sentido nenhum, não leva a gente para lugar nenhum, não nos torna profissionais de excelência, nem pais, nem mães de excelência, nem nada. O que é isso? O que tem hoje na sua vida que é pouco importante, que não é urgente, que não faz sentido, que ocupa seu tempo e que não te leva a lugar nenhum e que você precisa eliminar? Talvez você precise eliminar a sua rede social por um tempo.
Talvez você precise eliminar séries, né? Tem uma amiga minha que ela fala, Manu, eu indico um monte de série para ela. Ela fala assim, não consigo assistir série, porque se eu começar, eu fico o dia inteiro, a tarde inteira na frente da televisão. E aí não dá, não é, minha gente? Então Manu, eu assisto um capítulo todos os dias de uma série com a minha filha, e às vezes um capítulo à noite quando eu vou dormir. Então, se eu fosse uma pessoa que assistisse série o dia todo e isso fosse pouco importante, pouco urgente, fosse, não, e atrapalhasse o meu desenvolvimento pessoal, eu eliminaria da minha vida para ontem, ok? Nada! Eita, esse alecrim dourado aí, hein, Érica? Tô gostando de ver. Que bom que você não tem nada aí para eliminar na sua vida. Pensa bem, tá? E pouco importante, mas é urgente. Porém, não é importante, não vai te render nenhuma produtividade. Lembra do que a Dai falou no começo? Que ela parava o tempo dela para apagar incêndio, coisas que surgiram repentinamente de outras pessoas. Isso é muito urgente, mas é pouco importante. Então ela delega para outras pessoas fazerem ou ela diz: "Não, não posso", tá? Então, o que é pouco importante e muito urgente que você pode delegar? Por exemplo, se você abrir o seu armário, não tiver leite para os seus filhos, é urgente, certo? É muito urgente. Mas te leva para onde você quer estar. Gente, eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo aqui, não é para ninguém deixar os seus filhos sem leite, não, tá? Pelo amor de Deus. É só para vocês entenderem que eu gosto de usar uns exemplos bem básicos, assim, para vocês não ficarem aí boiando, viajando. É muito urgente, porque seu filho precisa do leite. Mas dá para outra pessoa fazer? Então eu vou delegar. Dá para você colocar o seu filho mais velho? Dá para você colocar o maridão para comprar? Dá, ok? Apagar incêndio dos outros. Talvez para aquela pessoa seja muito urgente, mas para você é pouco importante. Então você delega, ok? Então, se vocês começarem a usar essa matriz aqui para selecionar suas atividades, você vai ter tempo de sobra. Seu tempo vai começar, você falar assim, meu Deus do céu, tem 1 hora aqui na parte da tarde para respirar, para tirar uma soneca da tarde, para assistir uma série. Eu sempre brinco, Maria do Bairro, né? Para assistir Maria do Bairro, A Usurpadora, sei lá, qualquer coisa. Eu tô assistindo agora A Usurpadora, gente. Acabou Maria do Bairro, tô assistindo Usurpadora. E aí, depois de Usurpadora, eu vou assistir Senhora do Destino. Vocês dão risadas, acham que é brincadeira, né? Mas não é, não. Porque hoje eu sei usar bem o meu tempo, então eu posso tirar 30 minutos do meu tempo para assistir o que eu quiser, para assistir uma série, para ler um livro, para dormir depois do almoço. Ó, a Soraya que tá sentindo falta. A Soraya viu, ela estava aqui comigo assistindo, tá? A gente tá. Não, o mais engraçado, gente, foi assim, ó. A Soraya não sabia se ela dormia no sofá depois do almoço ou se ela assistia a Usurpadora, né? E daí teve um dia que eu peguei no sono e ela ficou querendo assistir mais. E eu, né, não deixei ela assistir, senão ia assistir o capítulo que eu não tinha assistido ainda. Então, se você faz o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito e você separa aqui, ó, usa essa matriz para separar as atividades, dá tempo para assistir Usurpadora, tá? E aí, vocês vão utilizar o método DRD, descarrega, reúne e distribui, tá? E eu vou ensinar para vocês isso, tem uma aula bônus dentro do MOP que eu faço vários tipos de agenda DRD. Então, a agenda DRD para quem é mãe e é empreendedora, para quem é mãe e é CLT, para quem não é mãe e é CLT, para quem não é mãe e é empreendedora, entende? Para quem não é mãe e não faz nada da vida. Enfim, para todos os tipos de mulheres, de pessoas. Então, eu tenho vários modelos de agenda DRT que eu ensino dentro do MOP para vocês aprenderem a usar o seu tempo, porque não dá para comparar. Então, a minha amiga que não tem filho, a vida dela é diferente da minha. Se ela não tem aquela obrigação de levar a criança na escola, de buscar, de fazer o lanchinho, de preparar o almoço, de cuidar dessa criança, de ter um tempo de qualidade para brincar, para assistir, para ensinar a atividade da escola, então eu não posso comparar a minha vida dela. Se ela não tem tudo isso e eu tenho, eu não posso usar a mesma agenda dessa minha amiga. Eu não posso, perdão, olhar o tempo da minha amiga e achar que o meu tempo é em vão, que meu tempo nossa, eu tenho tanto tempo, né? Meu Deus do céu, e como é que fulana de tal consegue fazer tanto tempo? Então, não posso comparar. As realidades são diferentes e eu preciso entender que cada pessoa precisa ter uma agenda programada
diferente de acordo com a realidade dela, ok? E aí, como funciona essa agenda DRD que hoje eu chamo de cronograma inteligente, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou salpicar para vocês aqui esse exemplo. Então, a agenda DRD, ela é o quê? Manhã, tarde e noite. Então, ela é separada em blocos de tempo ao invés de horários fixos. É claro que, se você tem uma quantidade de tarefas de trabalho que você precisa entregar o resultado todos os dias, para quem, por exemplo, é CLT, você precisa usar lá a lei de Parkinson, determinar os horários para cada atividade, determinar o tempo de projeto ali, de execução de cada atividade, tá? Porém, se não, você pode utilizar manhã, tarde e noite. Então, aqui, por exemplo, a gente tem manhã para a dona de casa, que ela também é empreendedora, e mãe. Então, a gente tem deixar as crianças na escola, ir para a academia, cuidar da casa, fazer almoço e etc e tal. Na parte da tarde, trabalho. E na parte da noite, estudo, igreja, vida social, família e etc. Então, a gente cria o cronograma inteligente, a gente cria o cronograma inteligente de acordo com a vida de cada pessoa, tá? A gente cria o cronograma inteligente de acordo com os objetivos de cada pessoa, cria o cronograma inteligente de acordo com a quantidade de atividades que essa mulher tem. Então, por exemplo, tem mulheres que têm filho que vai para a escola de manhã e vai para as atividades extracurriculares à tarde. Então, essa mulher, ela tem que levar essa criança na natação, na terça, na quinta, no judô, como a gente tem aqui uma pessoa assistindo com a gente, a Dai, que leva o filho todos os dias na fisioterapia, porque tem uma criança atípica, então leva todos os dias na fisioterapia. Então, essa é uma pessoa que ela precisa de organizar a agenda de acordo com essa quantidade e importância dessas tarefas. Por isso que aqui, ó, a gente trabalha descarregar, reunir e distribuir. Esse é um método do Jerônimo Temel. Então, eu me formei na Academia da Produtividade do Jerônimo, tá? E ele ensina esse método. Você pega todas as suas tarefas, descarrega num papel, reúne em bloco de tempo e depois distribui na agenda, como eu coloquei aqui. Então, fazer essa agenda ela é muito importante. Para quê? Para que você consiga encaixar todas as suas atividades dentro da sua semana. Percebam o seguinte, tá? A maioria das pessoas acorda, abre o olho na segunda-feira de manhã e ela começa. Meu Deus, essa semana eu tenho que levar as crianças na escola, tenho que ir para academia, fazer supermercado, fazer faxina na casa, entregar o projeto na faculdade, entregar o projeto do trabalho, prospectar clientes, eu preciso visitar minha mãe, eu preciso fazer supermercado. E ela tem uma agenda insana, uma lista insana de tarefas na cabeça. E ela segue a semana dela lembrando e trabalhando a sua mente de tudo isso que ela precisa fazer. E aí é onde a pessoa fica cansada, ela entra em exaustão física, emocional e mental, e é onde vem ansiedade e vários outros desafios. Mas quando eu pego essa lista, mesmo que ela seja insana de tarefas, e eu reúno ela em blocos, o que é de rua, o que é de dentro de casa, de trabalho no horário de trabalho, no bloco de tempo de trabalho, no bloco de tempo de família, as atividades familiares, eu consigo pegar essa lista, tá? Insana de tarefas, reduzir, reunir e organizar. E aí eu tenho um passo que eu olho e falo: esse dia eu vou fazer isso, aquele dia eu vou fazer aquilo outro, esse dia aquilo outro, e no final da semana eu vou ter cumprido todas as minhas atividades, tá? A Ju falou: Manu, faço essa e tem dado certo quando você ensinou. Agora eu desobedeço. Agora, quando eu desobedeço, aí já era minha semana. Isso mesmo. E aí, pegando isso aí que a Ju falou, que quando ela desobedece, a semana dela fica bagunçada, eu quero trazer essa frase para você. Todo mundo tem disciplina. Todo mundo. Sim, Manu, eu não, eu sou super indisciplinada. Eu faço isso daí tudinho que você falou, mas na hora de agir, na hora de colocar em prática, vixe, eu procrastino, eu enrolo, faço um dia, 10 não. Todo mundo tem disciplina. A diferença é que a disciplina positiva, ela agrega e vai te levar para uma vida épica extraordinária. A disciplina negativa, ela não te leva a lugar nenhum. E o que seria disciplina negativa? Ah, lembra da minha amiga que eu falei que ela quer assistir uma série inteira de 52 episódios num dia só?
Ué, ela tem disciplina para assistir essa série. Concorda? A pessoa que ela come besteira todo dia, mas ela não para cuidar da atividade dela, porque dá muito trabalho ir lá na frutaria, comprar as verduras, lavar. Mas ela também tem trabalho de ir no supermercado comprar porcaria para comer, encher o armário dela de porcaria para comer. Mas é porque, não vou para academia porque eu amo dormir. Então ela tem disciplina para dormir todo dia, mas não tem disciplina para ir para academia? Perceba, todo mundo tem disciplina. Você só precisa perceber se você está usando essa disciplina positiva ou negativamente em sua vida. Respira fundo. São verdades que libertam, né? A palavra diz que a verdade veio para nos libertar. E quando eu ouvi isso de um mentor, eu falei: meu Deus do céu, é verdade, todo mundo tem disciplina. Agora, que tipo de disciplina você tem, ok? Então, vou dar algumas dicas para vocês aqui. Já estamos chegando ao final aí, deixa eu ver quanto tempo, né? 1 horinha. Já estamos chegando ao final, mas eu ainda tenho muitas informações importantes e dicas de sucesso para dar para vocês. Então, uma dica poderosa: acorde e se arrume. Manu, mas eu acordo e vou cuidar da casa. Acorde, tome um banho, escove o dente, arrume seu cabelo. Não fique mulamba, não fique de pijama. Passe um protetor solar, uma base, um hidratante labial e uma máscara de cílios. O seu dia já vai ser outro, eu te garanto. E aí sim, vai cuidar da sua casa, vai limpar, lavar, passar, cozinhar. Depois do almoço, você banha de novo, se arruma e se veste para o trabalho. Se vista para arrasar, para matar. Mas não acorde e fique mulambenta dentro de casa. Esse é o segredo do fracasso, da procrastinação. Acorde, tome banho, escove seu dente, passe protetor, base, máscara de cílios, hidratante labial, põe um brinquinho na orelha, arrume seu cabelo e comece seu dia. Aprenda a dizer não. Nos primeiros momentos vai doer, vai machucar, vai arrancar o couro, mas depois vai valer a pena. Tenha um quadro de prioridades. Quais são as suas prioridades? Lembrando que dentro do quadro de prioridades você precisa trabalhar Deus, você, família e negócios. Se o teu quadro de prioridades só tem negócios, trabalho, tá disfuncional. Eu escutei uma ministração de um pastor no domingo que ele falava exatamente sobre o equilíbrio de prioridades da igreja Lagoinha de Alphaville. E, meu Deus do céu, ele falava muito sobre isso. Ele falava até da disfunção das pessoas que vivem dentro das igrejas, servindo. E foi bem interessante que ele disse assim, tem pessoas que fazem tanto serviço dentro da igreja que elas esquecem de se conectar com Deus. Tá errado, é disfuncional. Então, a conexão com Deus, ela tá em primeiro lugar. O serviço, em segundo. Família, negócios. Então, tudo que você faz que toma espaço de todas as outras prioridades é disfuncional e precisa ser cuidado, tá? Deixe a sua agenda visível. Inclusive, eu já estou com a minha agenda aqui, de 2024. Já tá aqui, já tem várias anotações. E aí, como que eu faço, gente, tá? Eu abro a minha agenda e eu deixo ela aberta o dia inteiro do meu lado. Se eu vou sair de casa, eu levo ela no carro comigo, tá? Se você não tem carro, procure ter uma agenda menor, essa é grande, eu gosto dessa aqui, Ela é de 20 por 27,5. Eu gosto muito da agenda grande. Se você não tem carro, procure uma agenda menor, mas passe o dia inteiro com sua agenda aberta. Para você enxergar as tarefas que você precisa fazer. Hoje eu falei para minha coprodutora, para a Rafaela, eu não funciono sem agenda. Não funciona. Gente, eu fico totalmente perdida se eu não tiver uma agenda. Vocês não têm noção. Olha aí, Soraya falou que faz tudo isso, aprendeu comigo e fez toda a diferença na vida e nos resultados dela. Amém. Nada melhor do que uma mentorada, uma liderada aí maravilhosa tendo resultados. Então, gente, se eu ficar sem agenda, eu me perco totalmente nas minhas tarefas, tá?
Tire tempo para organização. Então, tirar esse tempo para você organizar sua lista de prospectos, para você organizar suas tarefas semanais com a sua família, você que é mulher, no domingo você pode aí, né, trabalhar para fazer o seu temperinho semanal, deixar batido ali alho, cebola com sal, com azeite, um tempero gostoso que você goste de usar na comida durante a semana. Cozinhar feijão, eu cozinho sem sal, tá, gente? E sem tempero, só com um fiozinho de óleo e coloco congelado e tempero na hora, já deixo guardado as porções, todas as porções de carne separadas para a semana, frutas e verduras lavadas, tudo pronto para economizar meu tempo durante a semana. Então, tire tempo para a organização, organizar sua casa, sua agenda, suas atividades, sua vida no geral, ok? Tempo de preparo não é tempo perdido. Então, às vezes, as pessoas acham que essa organização, que esse preparo, que o estudo, né, que entender a respeito de organização, que buscar uma vida mais organizada é perda de tempo, quando na verdade você está ganhando tempo com isso. Uma pessoa que tem uma vida organizada, ela é uma pessoa com mais liberdade de tempo, tá? Alinhe sua vida familiar. Então, sente com a sua família e determine as tarefas que cada um vai cumprir. Se vocês olharem na internet, tem as listinhas de atividades que as crianças, por exemplo, podem cumprir. E é muito importante isso, gente. Seus filhos precisam aí, né, colaborar na casa. Então, se a criança tem 4 anos, qual a tarefinha que ela pode fazer? 5 anos, 8 anos, 9 anos, 11 anos, adolescente. Porque aí a família vai caminhar rumo ali àquele objetivo, ok? Cumpra uma obrigação por vez, como eu já falei. E aqui eu quero fazer uma pausa para falar sobre esse ponto muito, muito importante. Recompense a si mesmo. A recompensa, ela cria novos caminhos neurais. Então, fez a sua agenda, organizou sua vida, colocou em ordem tudo que estava atrasado, comemore. Como que você vai comemorar? Você sai para tomar um sorvete, você vai se dar um presente, você vai comemorar. E ao comemorar, você tem que dizer para você mesmo: tô saindo para tomar esse sorvete Basso de Latte, de doce de leite, que eu amo, porque essa semana eu cumpri 90% da minha agenda. Manu, mas não é 100%? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas cumpre até 90% da agenda. Sabe por quê? Tem aquele o médico que desmarcou o horário, tem aquela cliente que você não conseguiu atender porque ela desmarcou, tem aquela atividade que você iria fazer que você não conseguiu, por exemplo, chegar a tempo porque teve um trânsito infernal e aí você não conseguiu chegar e precisou ser remarcada. Então, sempre tem algumas coisinhas da nossa semana que a gente não vai conseguir cumprir. Por quê? Por conta de situações imprevistas que acontecem, tá? Então, recompense a si mesmo. Estabeleça um horário para as redes sociais. Vou dar uma dica para você que tem iPhone, tá? Inclusive, eu vou até fazer isso essa semana, ok? Você pode remover o aplicativo, se eu clicar aqui, ó, em cima do aplicativo do Instagram. Ele vai aparecer aqui para mim, ó, remover aplicativo, compartilhar, editar, tela de início, trocar de conta, ver notificações, etc. Eu vou editar a tela de início. Eu vou clicar aqui no menuzinho, tem um menuzinho que aparece, e vou remover da tela de inícios. Quando eu removo o aplicativo da tela de inícios, ele não vai aparecer aqui nos meus aplicativos. Isso reduz muito o teu acesso às redes sociais. Então, o que que eu... E agora, mano, mas como é que eu vou fazer para ver? Para eu ver esse aplicativo, eu tenho que ir lá na lupa de pesquisa, que eu nem sei onde é aqui. Eu tenho que ir lá na biblioteca de aplicativos, clicar aqui na biblioteca, clicar em Instagram e abrir. Quando você remove da tela de inícios, você já diminui aí 50% dos acessos, porque o seu dedinho vai procurar e ele não vai achar o aplicativo, tá? Use o método Pomodoro e cuidado com a administração de crises alheias, que a gente já falou. Então, eu preciso cuidar de quê? Da minha vida primeiro e ajudar somente pessoas que realmente precisam ser ajudadas e que querem e pedem ajuda. Ah, mano, mas isso é muito egoísta. Tem gente que não sabe pedir ajuda. Então, você só se coloca à disposição se você tiver competência e capacidade para resolver o problema daquela pessoa. Então, hoje eu vejo muita gente se oferecendo para resolver o problema dos outros com a própria vida bagunçada.
Então, todas as vezes que você vê alguém precisando de ajuda, você vai se perguntar: essa pessoa realmente precisa de ajuda? Ela me pediu ajuda? Ah, não pediu porque eu acho que ela tem vergonha, ela tem medo. Ah, então beleza. Eu vou oferecer ajuda sim. A minha vida está organizada nessa área? Eu tenho competências e capacidades para ajudar essa pessoa? Se não, eu posso aconselhar ela a buscar um profissional? Eu conheço alguém que pode resolver o problema dela? Eu posso aconselhar ela, ao invés de me colocar no circuito para resolver um problema que eu não consigo resolver nem na minha vida? Pensem sobre isso, porque isso é libertador com todos os F's e R's. Compreender que eu não posso resolver o problema do mundo se eu não tiver capacidade e conhecimento suficiente para isso, ok? E, gente, tudo isso eu trabalho dentro do MOP, tudo isso e muito mais, porque nós vamos trabalhar aí a área financeira, mapa de comportamentos, método DISC, construção de métodos para a sua vida. Nós vamos trabalhar, né, organização, métodos de guerra para combater a procrastinação, todas as possíveis causas da procrastinação dentro do MOP. Nós vamos aprender a organizar a nossa casa, nós vamos aprender a gerir as nossas emoções para ter uma vida equilibrada. Então, tudo isso vem dentro do MOP, que é um método não convencional sobre organização, gestão de tempo, produtividade e estratégias para combater aí os sabotadores que te impedem de avançar. E esse método ele foi criado com muito carinho por mim, tá? Eu, depois de passar algumas crises na minha vida, eu decidi colocar a minha vida no eixo, reorganizar tudo e usar todo o meu conhecimento para abençoar e enriquecer muitas vidas. Então, o método MOP, ele traz aí uma alta performance, te ajuda a encontrar, na verdade, essa alta performance, tanto no seu ambiente profissional e trazer uma conexão profunda com o seu propósito e uma leveza para o seu dia a dia. E para quem é, Manu, esse método MOP? O método MOP é um curso gravado, tá? Para quem quer dominar a sua agenda, para quem quer reduzir a procrastinação, para quem quer dar atenção para todas as áreas da sua vida, para quem quer dominar a arte da produtividade, para quem quer ter tempo de qualidade e para quem quer ter domínio sobre a própria vida. E o método MOP, tá? Ele estará hoje aberto, é o nosso primeiro dia, então nós estamos estreando o MOP com essa super aula. Essa aula foi gratuita para vocês. O MOP, ele está hoje no carrinho promocional até o final de dezembro de R$ 497 por R$ 297 em até 12 parcelas. E você vai ter acesso a mais de 50 aulas gravadas sobre saúde, procrastinação e tudo isso que eu falei aqui. E também dentro do MOP nós temos algumas aulas bônus, que é a construção aí da sua agenda programada. Nós temos uma aula poderosa de mais de 1 hora sobre identidade firmada, que é um módulo bônus, e muitas outras aulas que vocês vão encontrar dentro do método. E, além de tudo isso, né, nós também estamos estreando, junto com o método MOP, aí o nosso e-book Detox de 21 dias. Então, nós temos um detox emocional de 21 dias, todos os dias, uma tarefa, uma programação, uma instrução, para depois de 21 dias você se sentir uma pessoa mais leve emocionalmente. Então, está aberto hoje o nosso carrinho. Quando terminar a aula, quem tiver o desejo de já fazer parte, de se tornar aluna do método MOP, pode ir lá no nosso Instagram, clicar no link da bio, né, e fazer parte aí do nosso grupo de alunas do método MOP. Nós vamos ter um canal de suporte, tá? Maravilhoso, onde semanalmente eu vou estar acompanhando vocês e ajudando vocês a avançarem aí. E aí eu quero dizer uma coisa para você, para a gente finalizar. Você só tem na sua vida aquilo que você tolera. 80% das pessoas desistem das suas metas já em fevereiro. E isso não vai acontecer com as minhas alunas do Método MOP de jeito nenhum. Sabe por quê? Eu vou estar pertinho de você, eu vou estar te acompanhando, eu vou estar te ajudando. Dentro do nosso grupo de suporte vai ter várias dicas para vocês. Vamos ter vários workshops fechadinhos como esse aqui, exclusivo para as nossas alunas. Vocês terão aulas com outros especialistas, psicólogos, pastores, psiquiatras, nutricionistas. Então, gente,
as alunas do Método MOP não vão abandonar as suas metas em fevereiro e eu tenho certeza que vão chegar ao final do ano aí, ó, com excelentíssimos resultados. Então, muito obrigada por esse tempo de qualidade hoje, tá? Já quero ser aluna. Ai, que delícia! Muito obrigada por esse tempo de qualidade hoje. Esse material que eu acabei de colocar para vocês aqui, a Rafaela vai disponibilizar num Drive e o link do Drive vai estar lá nos stories, tá? Do @método MOP. Então, daqui a pouquinho você vai abrir os stories e você vai ter lá esse PDF desse material maravilhoso do nosso workshop. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Um grande beijo e, ó, vem ser aluna do Método MOP. Tchau!